A dança é uma expressão corporal e eu gostaria que você repetisse comigo uma frase para que a gente possa começar a refletir rapidamente dentro desse pequeno tempo que nós temos. Repita comigo. Eu sou um espírito. Tenho uma alma. E habito num corpo. Novamente para memorizar. Sou espírito. Tenho uma alma. E habito num corpo. Quem é você? Muito bem. De que mais você tem cuidado nesses últimos dias? De quem você realmente é? Ou do casulo? Ou da embalagem? Então, é necessário que nós pensemos que o nosso corpo corruptível, esse corpo sujeito ao pecado, é o recipiente material da nossa alma e do nosso espírito. Portanto, ocupe-se em cuidar mais do seu espírito. Cuide menos do seu corpo. Nós estamos numa sociedade que prima pelos padrões estéticos, que oferece tratamentos estéticos com parcelas a perder de vista, é o cuidado com a aparência física, é a sua identidade visual, é a sua apresentação. Ok, não se sinta escravo disso. Muitas pessoas, muitas vezes, deixam até de vir à igreja, porque não estão se sentindo bonitas, porque talvez não tenham a roupa que querem, e porque talvez se olhem no espelho e tenham uma imagem distorcida de si. Portanto, se você começa a cuidar do seu espírito, de quem você realmente é em Deus, certamente o Espírito Santo te orientará sobre como te ver, sobre exatamente o que você deve refletir e sobre como cuidar de si mesmo, desse corpo, porque com o corpo também glorificamos a Deus. E isso ficou muito claro nessa noite, pelo que já vimos até aqui. Paulo, em 1 Timóteo capítulo 8, ele diz que o exercício físico, ele é de pouco proveito. Certamente, os nossos irmãos do Ministério de Dança, dos ministérios que se apresentaram aqui, que louvaram ao Senhor com seus números, tiveram de ensaiar bastante. E nós até admiramos, porque eles têm um corpo mais flexível do que o nosso, porque eles conseguem fazer movimentos muito elaborados e memorizar as coreografias. Mas, queridos, Paulo diz que o melhor exercício é quando nós nos exercitamos espiritualmente. Portanto, antes que você se preocupe em mostrar algo exteriormente, preocupe-se com o seu íntimo, preocupe-se com o seu interior, preocupe-se com essa centelha de Deus que é em você, que é o seu espírito. Alimente ele, fortaleça ele no seu devocional diário. Não se esqueça, porque aqui nós nos reunimos com um só propósito, que é adorar ao Senhor. Aqui nós nos reunimos porque nós gostamos dessa comunhão, porque nós vivemos o mesmo Jesus, a mesma vida que segue o manual da vida, que é a Bíblia. Mas nós precisamos ter no nosso particular com Deus. Nós precisamos ter os nossos momentos com o Senhor, para que quando você vier a exercer, não só o ministério de dança, mas tantos ministérios quantos existem na igreja, você possa exercer esse ministério com o seu espírito em primeiro lugar, querendo que o seu espírito, o seu contato com Deus, a sua comunhão com Deus, certamente é o que deve brilhar, é o que deve aparecer. E em segundo lugar, a sua maquiagem, a sua roupa nova, a sua aparência física. Vocês estão entendendo? Amém? Então, o tema hoje é dança expressando sentimentos. Então, gostaria de dividir esses sentimentos em dois tipos: os sentimentos individuais e os sentimentos coletivos. Ora, é importante saber, como eu já disse, que cada cristão presta a Deus o seu culto particular e que deve ser um culto racional. O culto que nós prestamos a Deus não é um culto, assim, místico, não é um culto que excede a nossa capacidade, a nossa inteligência. Não, é um culto que deve ser inteligente, que deve ser um culto lógico. Isso Paulo deixa bem claro em Romanos capítulo 12, versículo 1. Quando você dança e quando você atua em qualquer que seja o ministério na igreja, para quem você dança? Para quem você atua? Você atua para Deus?
É em Deus que você pensa quando você senta com seu grupo para criar aquela coreografia? É em Deus que você pensa quando você escolhe o repertório? É em Deus que você pensa quando você se prepara para exercer determinado cargo na igreja? E aí eu estou falando de recepcionista, sonoplastia, filmagem, louvor, músicos, cantores, pregadores, professores de escola dominical, colaboradores em geral, mídia. Para quem você atua na igreja? Para quem você dança? Um outro pensamento que devemos ter é que é salutar, é desejável que cada pessoa na igreja esteja ocupando o ministério para o qual foi chamado. Não que você esteja naquele ministério para ir na onda das pessoas. Ah, porque meus amigos estão no ministério de louvor, eu também vou entrar. Ah, porque meus amigos estão na dança, eu vou entrar na dança. Não, querido. Você precisa discernir de Deus para que você foi chamado. Você, quando nasceu, quando Deus permitiu que você fosse gerado ali no ventre da sua mãe, Deus tinha um propósito e Deus te deu habilidades específicas para que você cumpra o chamado que Ele te fez. Portanto, observe, essa é uma noite de nós admirarmos, nos deleitarmos com a arte, sentirmos a presença de Deus, porque certamente cada pessoa que subiu aqui nessa plataforma para apresentar um louvor, uma dança, uma coreografia, jejuou, se consagrou, se preparou, isso foi perceptível. Nós estamos sentindo a presença de Deus aqui de uma maneira muito especial. E se você ainda não está sentindo a presença de Deus, talvez esteja alguma coisa interrompendo aí a conexão sua com o céu. E nessa noite, em nome de Jesus, se há algo interrompendo a sua comunicação com Deus, o seu relacionar, o seu sentir a presença de Deus, no nome de Jesus, essa barreira vai cair nessa noite, porque a mensagem de Deus está sendo pregada de várias formas, pelo louvor, pela dança sincronizada, teatralizada, pelas músicas que foram apresentadas e agora está sendo exposta por fim pela palavra de Deus. Então, que nessa noite o seu íntimo, o seu espírito esteja comunicando, recebendo a comunicação, a testificação do Espírito Santo de Deus, de que você está num lugar santo, de que você está na casa do Pai, e nessa casa você tem liberdade para ser o seu melhor em Deus. Amém? Para quem você dança? E aí uma pergunta específica para os queridos do Ministério de Dança e de Coreografia. Dançaste hoje para Deus? Dançaste hoje para Jesus? Dançaste hoje para o teu namorado ou para a tua namorada? Dançaste hoje com qual propósito? Para que você dança? Com qual objetivo você trabalha na igreja? Com qual objetivo você tem se dedicado tanto? São perguntas que você vai responder aí com você mesmo. É você e Deus. Não precisa responder audivelmente. Uma outra pergunta, com qual sentimento você dança? E aí eu devo dizer, antes de falar dos sentimentos, que se você está dançando para Deus, precisa ser o melhor. Irmãos, você que serve na igreja e você que ainda não serve na igreja, mas que Deus te trouxe nessa noite porque Ele quer que você sirva na igreja, que você participe do reino de Deus, a você que está nos assistindo pela internet ou que vai ver essa mensagem depois no site da igreja. Se é para Deus, que seja o melhor. E aí você vai me dizer, Silvânia, você está falando isso para dança? Profissional, não vi amador aqui nessa noite. De fato, eu particularmente não vi. E já tenho uma certa estrada na área de expressão corporal. Então, se é para Deus e é o melhor, envolve também outros ministérios da igreja. E aí, em Romanos 12, de 6 a 8, nós não vamos ler por conta do tempo, nós vemos que todos os ministérios, e aí a Bíblia fala, você ensina, ensine com esmero. Você serve, que você sirva com amor. Se você ajuda, que você ajude com dedicação. Se você dança, que você dance com a sua alma. Se você canta, que você louve com o melhor da sua voz. Isso serve para cada ministério.
Queridos, se você está trabalhando numa área e aí todas as áreas da igreja envolvem, irmão, eu sou da recepção, eu não trabalho com a parte técnica, eu não preciso ter conhecimentos técnicos, precisa sim. Você precisa fazer um curso de relações humanas, você precisa cuidar do seu sorriso para que ele esteja em dias, porque o seu sorriso é o cartão de visita da igreja. Você trabalha com dança, cadê o curso de pantomima? Cadê o curso de mímica? Está fazendo? Está estudando? Hoje em dia tem internet, você pode buscar, você pode assistir vídeos, você pode ensaiar na sua casa, você pode se aperfeiçoar, sabe? E aí tem aquele detalhe da crítica e do elogio. Às vezes as pessoas preferem ser elogiadas. Após um momento como esse que nós tivemos aqui, é certo que muitos de vocês, pela própria relação, pelo próprio tempo que dedicaram aos ensaios, por tudo que se dedicaram nesse período anterior ao dia de hoje, 11 de agosto, você vai esperar ouvir um elogio. Mas, amado, anote isso aí no seu HD. Grave isso aí no seu HD como um arquivo importante. Olha só, o elogio muitas vezes atrapalha mais do que a crítica. Sabe por quê? Porque o elogio te faz acomodar-se. O elogio te coloca numa zona de conforto. Eu cheguei até aqui, está muito bem, eu não preciso de mais. Enquanto que a crítica, mesmo que ela seja destrutiva, você pode ouvi-la e tirar dali alguma coisa que vai te fazer melhorar. Algum detalhe que você não percebeu. Portanto, se ao final desse culto alguém chegar para você e disser para ti, olha, você não esticou o pé direito, você não esticou direitinho a mão, olha, quando você estava filmando, você não fez aquele ângulo correto. Olha, o som não estava muito legal na hora do louvor. Não se preocupe, querido. A crítica, ela ajuda muito mais a gente subir do que o elogio. Entenderam? Nada de desejar só elogio. Muitas vezes quem te elogia na sua frente, nas costas, critica e muito. Então é melhor, a Bíblia diz que é melhor o tapa do amigo do que o beijo do inimigo. Captaram? Né? Vamos para frente. Então, se é para Deus, querido, que seja o melhor. Faça um curso. Eu estou muito satisfeita de ver o pessoal da Companhia Josac aqui, dizer para o pessoal do Josac que há uns anos atrás... Cadê o pessoal do Josac? Há uns anos atrás, eu não me lembro se foi no Resgatarte, um pessoal do Rema veio e eles estavam trabalhando com pantomima facial. E naquele tempo ainda estava com vida a nossa querida intérprete Euda, intérprete de Libras. Né? Como também trabalho com a interpretação de Libras e com tradução para surdos, enfim, eu preciso desses cursos de aperfeiçoamento, que não são cursos de reciclagem, tá, gente? Às vezes as pessoas falam, vamos fazer ali um curso de reciclagem. Você não é lixo para ser reciclado. Você é um ser humano que precisa se aprimorar, se aperfeiçoar. São cursos de aperfeiçoamento. E aquele rapaz foi um carrasco naquela noite para nós. As oficinas eram pagas, e aí antes de eu terminar a história, eu quero dizer para você, invista no seu ministério. Invista. Precisa pagar um curso? Ah, é um curso de mímica com o melhor mímico da América Latina. Ele vem, eu preciso, eu trabalho no teatro, eu trabalho na dança, eu trabalho com Libras, eu preciso, eu sou professor de crianças, eu preciso adquirir esse conhecimento. Querido, se esforce, invista, pague. O dinheiro, Deus te deu o emprego, Deus te deu a saúde para trabalhar, Deus vai te dar saúde para você continuar trabalhando e continuar recebendo. Portanto, invista. Nada de mão fechada para investimento em ministério, não. Amém? Era uma oficina paga, me parece que era uma oficina, não me lembro exatamente o valor, mas nós fomos ali muito iludidos que ficaríamos 2 horas de oficina. Lá pelas 11h30 da noite, nós despertamos que nós tínhamos que voltar para casa. Irmãos, e era uma sala com espelho, eu nunca mais fui lá, eu não sei se mantém ainda aquela sala com espelho. E ele foi carrasco, ele dizia para a gente, cara de raiva. Aí dizia, não, você não mexeu o músculo orbicular, ocular, nananã. E falava o nome do músculo. Cara de medo, a gente, não... Você não está com medo de nada. Você está com medo de quê? Você está com medo de chover daqui a pouco? Que medo é esse? Você tem que ter medo, pavor, pânico, cara de pânico.
Gente, ele ia em cada um dos alunos, e não eram poucos, ele ia em cada um dos alunos, mexendo nos músculos da nossa face. E depois de tanta ralação, ele virou para a gente e disse assim: quem trabalha com o corpo e com a face, leia-se, expressão corporal e expressão facial, tudo a ver com dança, né? Tudo a ver com coreografia e teatro e libras, enfim. Precisava saber o nome de cada músculo, o nome de cada articulação. Porque antes de você usar a sua voz, você precisa aquecer. Antes de você usar o seu corpo, o seu rosto, você precisa alongar, você precisa aquecer e preparar para o movimento. E depois que você fizer o seu movimento, a sua performance, você precisa fazer movimentos de relaxamento para descansar aquele músculo. Tanto na dança quanto no louvor. Quem usa o corpo? Aí cabe todo mundo, certo? Todos vocês que estão aqui cabem. Porque quem é recepcionista fica de pé, precisa fazer um alongamento, né? Precisa se preparar para ficar de pé, num salto, etc. E eu quero dizer para vocês do Josac que eu nunca mais me esqueci aquela oficina. Sabe por quê, irmãos? Porque eu fiquei uns 3 dias que eu não podia comer, sorrir, responder ninguém. Super doloridos os meus músculos. Músculos que eu nem sabia que eu tinha aqui atrás da sobrancelha. Eu não sabia que eu tinha nascido com aqueles músculos. E os músculos estavam doendo. Eu falei, gente, mas que irmão aquele? E ele disse para a gente, irmão, quando você vai... É um elemento da persuasão, a expressão corporal e a expressão facial. Então, como é que você vai vender um produto, entre aspas, como é que você vai falar de Jesus, falar do Evangelho, se você não tem consciência do seu corpo, do seu rosto, e se você não usa todas as estratégias, as possibilidades que você tem para falar de Jesus? Seja na arte da oratória, da pregação, do ensino, do louvor. Nunca mais me esqueci. Portanto, tenho você fala de Josac, eu me lembro das dores que eu sentia. E agradeço a Deus pelo resgataste, que Deus continue abençoando vocês, belíssimo trabalho. Né? Assim também como do Ministério Gileade, ali do Ministério da Fé, que nós temos assim, uma relação também muito próxima. E as nossas meninas do Aliança, que sem palavras, né? Que Deus abençoe vocês. Uma salva de palmas para os nossos irmãos, né? Muito bem. E aí, quando a gente expressa sentimentos individuais, irmãos, fica muito claro, principalmente para quem vem para a plataforma e se expõe aqui, e se expõe na frente, fica muito claro quando a pessoa está se dedicando àquilo que ela está fazendo. Fica muito claro. O comprometimento, o engajamento, o investimento que a pessoa fez no seu próprio preparo, fica muito claro. Né? Para tudo que você for fazer, irmão, eu te digo uma coisa, buscando a perfeição, a gente alcança a excelência. Se você colocar na sua meta, eu vou ser o melhor vigiador de carro da igreja, eu vou ser o melhor porteiro da igreja, eu vou ser o melhor dançarino, eu vou ser o melhor tecladista, eu vou ser o melhor obreiro, você vai perseguir a perfeição, mas você vai chegar na excelência, pelo menos lá. E se autoavaliando, você vai descobrindo em que ponto você pode melhorar e qual o seu ponto fraco. E aí eu digo para você, irmão, se cada pessoa que compõe cada ministério da igreja fizesse essa autoavaliação diária, em que e como pode melhorar, autoavaliação, se olhando e percebendo, certamente os nossos limites seriam, e eu não vou colocar dessa maneira, eu não vou colocar no futuro do pretérito, eu vou colocar no futuro do presente. Certamente, se você a partir de hoje passar a fazer isso, os seus limites serão expandidos e os seus horizontes serão abertos e a glória de Deus em você vai brilhar muito mais do que já tem brilhado até hoje. Abra mão, não se prenda, eu tenho esse limite, eu tenho essa dificuldade. Lembra daqueles dons que foram distribuídos, daqueles 5 talentos, 5 para um, 2 para outro, 1 para outro? O que tinha 1, ele se fechou na sua limitação. Ele disse, eu sou limitado, eu não consigo fazer mais do que isso, eu só vou até aqui. O que tinha 5, ele foi trabalhando, daqui a pouco já tinha 6, daqui a pouco já tinha 7, daqui a pouco já tinha 10. Tinha o dobro. Ou seja, você sempre pode aprender algo novo,
você sempre pode produzir algo a mais para Deus e servir melhor o seu Senhor. Você pode amar mais o seu Deus, irmão. Você pode servir melhor. Você pode se dedicar melhor. Elcivane, mas eu já dei o melhor de mim nessa apresentação. Na próxima você pode fazer melhor ainda. Porque o Deus que está em você é o Pai das luzes. É o Deus de onde vem todo dom perfeito, como fala Tiago capítulo 1. E em Deus não há nem sombra de mudança ou de variação. Glória a Deus, que você possa viver o que você prega, que você possa cantar o que você vive e que você possa dançar o que você sente espiritualmente. E aí, quem é a sua inspiração? Busque criatividade no Senhor. Que as coreografias não sejam as coreografias das dançarinas do Faustão, tá? Que as coreografias não sejam de micaretas, não sejam de carnavais, mas que busquemos inspiração e possamos pedir ao Senhor criatividade nas nossas criações, nas nossas coreografias. Quero alertar também a família, queridos, apoie seus filhos, apoie esses jovens, esses adolescentes, esposa, esposo, apoie. É melhor você ir levar o seu filho ou a sua filha no ensaio na igreja, do que você ir levar ele numa clínica de recuperação para dependente químico. É melhor você ir buscar o seu filho, a sua filha, que ficou ensaiando até tarde na igreja, do que você ter de buscá-lo na delegacia. Pense bem, invista na juventude, invista nesses talentos que você viu aqui, cuide dos seus filhos, cuide do seu esposo, sabe? Valorize. E aí, encerrando essa parte já de sentimentos individuais, indo para o final. Mical, quando Davi foi buscar juntamente com o povo, os sacerdotes, os levitas, a arca de Deus e trazer para Jerusalém a cidade de Davi, Davi se alegrou tanto que Davi se misturou ao povo e dançava e cantava. E quando eles entraram em Jerusalém, Mical tinha ficado em casa. A esposa tinha ficado em casa. Mical estava a fim de conversar no MSN, estava a fim de ver o Facebook dela, estava a fim de fazer uma receita nova, sabe? Mical estava envolvida com as amigas dela, com os interesses dela, tudo para ela era interessante, menos a adoração coletiva. Cuidado quando você fica em casa, que seu filho, sua filha, vem para a igreja, vem servir ao Senhor aqui com inteireza de coração, e você fica em casa. Cuidado quando seu esposo vem para a igreja e você fica em casa. Quando a sua esposa vem para a igreja e você fica em casa. Por que não adorar coletivamente em família? Por que não ir lá, deixar, participar com ele, conversar sobre o ministério, apoiar, interceder? E aí a palavra é muito dura, porque é a Bíblia. Não é a minha palavra, é a palavra séria, a palavra dura. Se você não está deixando o dom de Deus que há em ti brilhar, se você não está trabalhando para Jesus, deixa o seu familiar trabalhar. Porque Mical, quando ela olhou pela janela Davi dançando ali, ela desprezou no seu coração ao pecado de se omitir de estar participando da adoração coletiva. Mical acrescentou o pecado de desprezar no seu coração a dança e o louvor a Deus que estava sendo oferecido pelo seu esposo, pelo rei Davi. E o que aconteceu? Deus puniu Mical. Mical nunca pôde ter filhos. Cuidado com as suas atitudes em relação aos seus familiares que estão trabalhando seriamente para Jesus, os quais você tem criticado, os quais você tem impedido muitas vezes de vir para a igreja, servir ao Senhor. Deixe e sirva ao Senhor enquanto você tem o direito de produzir frutos dignos do reino de Deus. Essa é uma alerta muito séria para as famílias. Apoie, ore, esteja junto. A dança expressa sentimentos coletivos. É muito claro quando nós vimos um grupo se apresentando. Talvez um desafina, talvez só um erre, um acorde do instrumento. E aí quem está ouvindo de fora, que não entende muito bem, vai dizer assim, o louvor hoje desafinou. Sabe? Quando alguém da dança bate a mão na cabeça da outra, ou escorrega na hora que está dançando, e aí quem está assistindo vê o grupão. Não vai acusar só um, vai ver o grupo. O Ministério de Coreografia e Dança hoje estava ruim demais. Você viu aquela menina errando? Entende? Então é necessário que todos os integrantes do grupo Ministério Aliança estejam em um só propósito e em uma só visão. 1 Coríntios 1,
10. Se vocês quiserem, depois passo a referência. A necessidade do diálogo. Conversem entre si. Tem gente que tem mais facilidade com os movimentos, tem gente que tem mais dificuldade. Então não tenha vergonha. Tenha no seu grupo, no seu ministério, amigos. Para você chegar, abrir o seu coração e dizer, olha, eu não consigo fazer movimento tal. E se você tem facilidade de fazer esse movimento, não esnobe o seu companheiro, não. Não humilhe ele, não. Divide com ele. Ajuda ele a ensaiar até ele se aperfeiçoar. Trabalhem juntos. Um vai ajudando o outro, respeitando o ritmo um do outro. Pode-se ler lá isso também em Colossenses 3, de 12 a 24. E orem uns pelos outros. Sabe? Quando sobem dois aqui, como aquele casal que subiu da companhia Josac. Que coisa linda se tivesse toda a companhia Josac aqui presente intercedendo por aquele casal. Se você não está escalado para cuidar da recepção, irmã, sentado na igreja, prestando o seu culto, esteja orando pelo colega que está na porta, trabalhando escalado. Se você é guitarrista, mas você não está escalado naquele dia, ore para que os acordes do céu venham pelos dedos do seu colega guitarrista que está lá tocando. Vamos orar, apoiar uns aos outros dentro do ministério e assim seremos ministérios mais fortes e mais abençoados para a glória do nome de Jesus. E por fim, a dança e sua influência. Não poderia encerrar essa mensagem sem dizer que Miriam, diante do sobrenatural, imaginem vocês mais de 2 milhões de pessoas, um mar chamado Mar Vermelho imenso, profundo. De repente, com o levantado cajado do líder, sopra um vento oriental e o mar se divide em 2. Fica seco, fica seco. O povo passa a pé enxuto, mulheres, crianças, gado, ovelhas, bodes, todo tipo de bichinho, de estimação, e panela, e roupa. Vai passando a mudança toda ali por aquele caminho que Deus abriu entre as águas. Quando eles estão quase chegando do outro lado, chegam os perseguidores, os soldados egípcios. E aí eles vêm, olham aquele caminho e dizem, dá para entrar. E põem o carro e vão para cima do povo de Israel. E a Bíblia diz que Deus fez a roda das carroças emperrarem. Deus fez ali com que eles marchassem lentamente no meio daquele mar. E quando o último israelita colocou o pé do lado de fora do Mar Vermelho, Deus fez um vento soprar ao contrário. E aquelas muralhas de água se desfizeram. E todo o exército egípcio morreu. Foi justiça de Deus. Deus batalhou por aquele povo. Aquele povo ficou estupefato, assombrado. Isso é um fato sobrenatural. Como assim? Abre um mar, 2 paredões de água imenso. A gente passa, quando chega do outro lado, todos os nossos inimigos são mortos. A gente vê as rodas dos carros boiando. A gente vê os capacetes dos egípcios boiando. A gente vê os cavalos. Que milagre! Miriam teve a sensibilidade de um adorador. Miriam sentiu o momento do milagre. Miriam pegou o seu tamborim e começou a tocar o tamborim e dançar. E a Bíblia diz aqui em Êxodo 15, de 19 a 21, que a dança de Miriam influenciou aqueles 2 milhões de pessoas a louvarem a Deus e a glorificarem o Senhor. Irmão, a sua dança influencia a maneira como você se põe, se porta aqui, como você está ali. Como é difícil, irmãos. Às vezes nós vemos alguns cultos filmados. Irmãos, às vezes estão tocando e tal, aquela quebradeira, as irmãs da coreografia estão aqui se virando nos 30, os irmãos batendo palma, aquela animação, e o pessoal do vocal cantando assim. Em outro ritmo, em outra música. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Irmãos, a dança precisa estar intimamente conectada à igreja. E essa influência que sai daqui, porque nós educadamente chamamos essa plataforma de altar, não é? O altar era onde eram imolados os sacrifícios. Era onde se matava o animal que substituía o pecador, cujo sangue cobria o pecado no Velho Testamento. Ali era ateado fogo, e o fogo subia,
E muitas vezes em cerimônias específicas, os sacrifícios foram colocados sobre o altar, como no Monte Carmelo, no episódio de Elias. E o fogo de Deus desceu sobre aquele altar. Isso significa que quando você põe o seu pé nessa plataforma, quando você está diante da igreja, o fogo de Deus precisa queimar a tua carnalidade. E você precisa estar aqui, dançando para a glória de Deus, dançando na unção de Deus, pregando na unção de Deus, ensinando na unção de Deus, tocando na unção de Deus, cantando na unção de Deus. É óbvio que não é só aqui, mas esse lugar é um lugar especial. Nesse lugar, daqui, o Senhor está levando a influência para toda a igreja. Portanto, cuidado, cuidado. Não se exiba, não esteja aqui mostrando as curvas do seu corpo. Não esteja aqui disposto a provocar os sentidos nos irmãos e nas irmãs. Esteja aqui em submissão. Não esnobe o seu Deus. Não esnobe o amor de Jesus. Quando Jesus se sacrificou na cruz foi sério. Não esnobe o amor de Jesus. Tem gente que esnoba. Deus está cuidando de mim. Amém. Irmão, a salvação é de graça. Amém. Não esnobe a sua igreja, que tem te dado a oportunidade, que tem investido em você. Valorize, seja submisso, seja grato, seja reverente, seja um instrumento de bênção. Dance com gratidão, dance com temor ao Senhor. Sirva na função mais simples, filme, cuide do som, esteja na secretaria, na tesouraria. Irmão, os seus sentimentos são expressos quando você atua em qualquer ministério, não é só na dança. Isso é perceptível. Você pode achar que ninguém está vendo, mas os olhos de Deus tudo veem e percebe o que se passa no seu coração. Para encerrar, uma palavra para as nossas queridas do Ministério Aliança. Que cada passo de dança seja ofertado ao Senhor. Que cada movimento corporal seja uma expressão de louvor. Que o seu rosto expresse um coração grato e submisso ao Senhor. Que o seu serviço seja a prova do seu comprometimento com o reino de Deus. E por fim, que a sua entrega e o brilho da glória de Deus através de você toque vidas e leve muitos a adorarem ao Senhor como você adora. Seja um referencial, seja um modelo de adoração.